E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica do livro de Gênesis, leremos o capítulo 50. Agora, o principal, Senhor, eis aqui a tua palavra, dá-me a compreensão necessária para vivê-la, Senhor. Que eu e minha casa possamos verdadeiramente, mais e mais, dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que eu, minha esposa, nossa família, nossa trajetória, de modo direto e indireto, possamos vir a contribuir para que mais e mais pessoas acessem sua palavra e se façam na vida dessas pessoas conforme a sua vontade, Senhor. E já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bem, temos no capítulo 50, o último capítulo do livro de Gênesis, 26 versículos, e diz do versículo 1 em diante: Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Ordenou José a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem a seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel, gastando nisso 40 dias, pois assim se cumprem os dias do embalsamento. E os egípcios o choraram 70 dias. Passados os dias de o chorarem, falou José à casa de Faraó: Se agora achei mercê perante vós, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, declarando: Eis que eu morro no meu sepulcro que abri para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, desejo subir e sepultar meu pai, e depois voltarei. Respondeu Faraó: Sobe e sepulta o teu pai, como ele te fez jurar. José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os oficiais de Faraó, os principais da sua casa, e todos os principais da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos. E a casa de seu pai, somente deixaram na terra de Gósen as crianças e os rebanhos e o gado. E subiram também com ele tanto carros como cavaleiros, e o cortejo foi grandíssimo. Décimo versículo do capítulo 50 de Gênesis nos diz: Chegando eles, pois, à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação, e José pranteou seu pai durante 7 dias. Tendo visto os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira de Atade, disseram: Grande pranto é este dos egípcios. E por isso se chamou aquele lugar de Abel Misraim, que está além do Jordão. Fizeram-lhe seus filhos como lhes havia ordenado. Levaram-no para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, que Abraão comprara com o campo, por posse de sepultura, a Efron, o Eteu, fronteiro a Manre. Depois disso voltou José para o Egito, ele e seus irmãos e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: É o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: Teu pai ordenou antes da tua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falava. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: Ei-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: Não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. 22º versículo nos diz: José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre seus joelhos. Disse José a seus irmãos: Eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus vos visitará e vos fareis transportar os meus ossos daqui. Repetindo o 25º versículo do capítulo 50 de Gênesis, que diz: José fez jurar os filhos de Israel,
dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. 26º e último versículo do capítulo 50, do último capítulo de Gênesis, nos diz: morreu José, da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Bem, por meio de todos os 26 versículos do capítulo 50, nos fala Gênesis sobre a lamentação por Jacó e o seu enterro, até o versículo 14. Do versículo 15 ao 21, nos fala sobre a magnanimidade de José para com seus irmãos. E, efetivamente, do versículo 22 ao 26, sobre a morte de José. Interessante é o acessar dos registros daquilo que o Senhor resolve revelar para a gente, para que tenhamos como estudar, interpretar e aplicar na nossa vida. Interessante foi, do versículo 15 ao 21, observar o temor daqueles que praticaram mal contra José. Pois bem, isso aconteceu após o luto da partida de seu pai, e aí, diante daqueles que foram algozes de seu irmão, agora numa situação muito além da imaginação deles no passado, quando lhe fizeram mal, o temor que ficou e o peso que carregavam pelo mal que praticaram. Interessante é observar que aqueles que detêm o poder estão amparados pelo amor do Senhor, aplicam sempre o perdão e o amor de Deus. A resposta de José consta na parte B do versículo 18, mas lerei o versículo todo. Depois vieram também seus irmãos, prostaram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. No 19 nos diz: respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? 20, vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente na vida. Exatamente isso. Não se preocupe se alguém faz o mal a você, porque se for da vontade do Senhor, Deus torna o mal que fizerem contra mim e você em bem. E ainda dá a oportunidade daquele que fez mal assistir que o que ele praticou foi convertido em bênção. Portanto, estejamos mais e mais ligados àquele que tudo pode, tudo vê, tudo conhece. A onisciência, a onipotência, a onipresença do Senhor é defesa nossa, é esperança plena, é a segurança e a certeza de que, independente do que nos fizerem ou que o mundo fizer chegar até nós, se estamos abençoados pelo amor, favor e poder do Senhor, não temos motivo para fazer coisa alguma a não ser agradecer e ser feliz na presença dele. Sucesso, que Deus continue a nos abençoar.